Vamos falar aqui hoje nesse vídeo sobre coisas que são normais e coisas que são anormais num parto, tá? Especificamente no parto normal, porque muita gente normaliza algumas coisas que não são tão normais assim e também demonizam algumas coisas que são super normais. Então a gente precisa ver aquilo que é comum, mas não é normal, e a gente precisa ver aquilo que realmente é natural. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê uma demonização e uma anormalização é o pessoal achar que bebê nascer roxinho é uma coisa de outro mundo. Bebês nascem roxinhos, todos. O meu nasceu, eu nasci roxinha, o seu vai nascer roxinho. Existe um nível, né, aceitável de neném cianótico, que a gente chama, azulado, a pele azulada. Por quê? Dentro do útero, o bebê recebe por volta de 68% de saturação de oxigênio, diferente de nós aqui fora, que recebemos 98% de saturação de oxigênio. Vocês se lembram daquela história dos meninos que ficaram presos numa montanha lá na Tailândia? Foi subindo a água, eles ficaram no local, não tinha como sair de lá e tudo mais. A preocupação era retirá-los de lá o quanto possível, porque estava caindo a saturação de oxigênio. Em meio à pandemia, a gente tem visto problemas, né, respiratórios. O que cai? A saturação de oxigênio. Como que a gente mede a saturação de oxigênio? Com aquele oxímetro que coloca no dedinho, né, no dedo. E aí vê se a pessoa está com uma saturação de oxigênio aceitável na corrente sanguínea. O bebê, ele recebe oxigênio através do cordão umbilical, dentro ali do útero. Ele é nutrido através da placenta e ele também recebe oxigênio através da circulação sanguínea materna. Por isso que o problema, às vezes, é muito mais relacionado à pressão arterial da mãe, à respiração da mãe, do que, propriamente dito, ao fato do bebê estar dentro do útero, tá? Então, bebês nascem roxinhos, isso é super normal. Então, não precisem ficar encabuladas, né, e falando assim, o médico disse que salvou o meu bebê porque ele já estava muito roxinho na hora que ele nasceu. Gente, pelo amor de Deus, isso é conto história da carochinha, não caiam nessa. Um segundo mito aí, muito relacionado ao parto, que é a volta do cordão umbilical no pescoço, especialmente no pescoço, né? Esse é o que mais assusta. Mas os bebês vivem ali dentro do útero e eles dão volta, sim, no cordão umbilical. Eu, por exemplo, nasci de parto normal com 3 circulares de cordão. Eu já quis vir bem enfeitada logo com um colar maravilhoso de cordão umbilical, 3 voltas. Não era suficiente dar uma, eu quis dar 2. Eu falei, não, 3 eu acho que é melhor. É muito colocado na conta de que é anormal. Gente, isso é perfeitamente normal, tá? O cordão umbilical, ele não é assassino. Ele é formado de uma substância gelatinosa, flexível, que se estende, tá? E o grande problema do cordão umbilical não é ele estar enrolado no pescoço, no braço, no pé, na perna, onde quer que seja do bebê, no tórax, tá? O problema do cordão umbilical é a interrupção do fluxo sanguíneo que diminui a oxigenação e a saturação do bebê. Então, quando a gente tem uma pressão muito forte nessa mangueirinha, do tipo osso com osso, aí sim a gente tem que se preocupar. Quando isso acontece? Quando acontece o prolapso de cordão, que é quando o cordão ele desce antes da cabeça do bebê e a cabeça do bebê ou outras partes do corpo do bebê pressionam o cordão umbilical, geralmente osso contra osso, causando então essa diminuição da oxigenação no bebê. Isso acontece com muita frequência? Não, gente, isso não é tão comum assim. Também não é tão normal, tá? Mas o bebê enrolado no cordão umbilical, tudo bem, não tem problema nenhum. Um terceiro ponto aqui que muito se fala sobre parto normal é que é super normal um parto durar mais do que 12 horas, tá? Então, se alguém falou para você que, o parto é demorado demais, gente, 12 horas é o necessário, às vezes, para o corpo de uma mulher desenvolver todo o trabalho que precisa acontecer para que esse bebê nasça. Esse processo ele pode acontecer, uma boa parte dele, na sua casa, no conforto do seu chuveiro, no conforto do seu sofá,
no conforto da sua cama. E aí sim, depois que isso já estiver bem desconfortável, você pode ir para o hospital. Então é muito normal a gente ter aí as fases do parto num ritmo bem calmo, né? Não quero usar a palavra lento para não colocar rótulo no trabalho de parto. O trabalho de parto ele é único. Então, para algumas mulheres, ele vai ser mais rápido, né? Ele pode acontecer aí em 9 horas, 7 horas, ser um pouco mais curto do que o esperado. E para outras mulheres, ele vai ser, entre aspas, longo, né? Então, as pessoas consideram um parto de 12 a 48 horas longo, mas no meu contrato como doula, por exemplo, eu já levo em consideração que talvez eu tenha que ficar 12 a 48 horas disponível para aquela mulher, tanto online quanto presencial. Então, eu já me preparo com a minha agenda, pensando assim, vamos colocar a nossa expectativa lá embaixo, de que o parto vai ter uma duração maior do que de 12 horas, e isso é perfeitamente normal, não tem nada de anormal nisso. Parto pode durar 12, 24, 36, 48 horas, ok? Então, quando a gente olha para o processo da dilatação e que havia estudos que mostravam que as mulheres, num ritmo genérico, digamos assim, não muito específico, elas levavam aí 1 centímetro por hora para ter a dilatação. E eu não estou dizendo que isso é específico para você, tá? E que vai acontecer com você. Mas haviam estudos que apontavam para esses números. E às vezes acontece, eu já vi acontecer com algumas mulheres, a gente olhar no relógio e falar, nossa, são 8 horas, e ela está com 8 centímetros de dilatação. Às 9 horas, ela estava com 9 centímetros de dilatação. Às 10 horas, ela estava com 10 centímetros de dilatação. E a partir do momento que a gente começou a observar a dilatação, ela foi aumentando de hora em hora, e aí na conta final, a gente percebeu que ela teve 12 horas de trabalho de parto. 1 hora de pródromos, mais as fases, né, a fase latente, a fase ativa, a transição, a desaceleração, o expulsivo, a expulsão da placenta, todas essas fases ela viveu em 12 horas. Olha que interessante, contando 1 hora para cada fasezinha ali, tá? Então, quando a gente pensa num prognóstico aí de parto, a gente deve levar em consideração que pelo menos 12 horas. Mas o que tem acontecido comigo nesses últimos anos, né? Utilizando algumas técnicas, utilizando o conhecimento, utilizando visualização, vocalização, eu percebi que caiu bastante de 12 para 9, depois de 9 para 7, depois de 7 para 4, e agora eu comecei a ter mulheres descrevendo trabalhos de parto aí de 3 horas. Eu prometo isso? Claro que não, porque o normal é ele ser com mais de 12 horas. Agora vamos falar de uma coisa que não é normal, tá? Não é normal você chegar lá no hospital e você ser encaminhada para uma salinha onde vai ser feita a triagem, saber se você está com dilatação, ficar averiguando ali a dilatação através do exame de toque e falar, eu acho que vamos colocar você no sorinho para acelerar o seu trabalho de parto. Gente, isso não é normal. Isso não deve ser feito como um procedimento de rotina, isso deve ser feito avaliando o caso, se realmente é necessário o uso do sorinho, tá? Então, eu não vou ensinar aqui hoje para você quais seriam as indicações para o uso da ocitocina e do sorinho. Eu falo sobre isso em outros vídeos aqui do canal, você pode dar uma maratonada, dar uma olhada aí em outros conteúdos que eu já fiz, mas não é normal que você entre no uso do sorinho, que é a ocitocina sintética, que eles colocam para aumentar a velocidade do parto em todas as mulheres, tá? Então, você não precisa aceitar a ocitocina sintética como algo normal. Não é normal. É algo que é para ser usado com muito critério, muito cuidado, e não é para ser feito em todas as mulheres, ok? Outra coisa que não é normal. Estamos lá em trabalho de parto, as coisas estão acontecendo e tal, aí chegou no período expulsivo, chegou a hora do neném nascer, tá? Ah, já está com 10 centímetros de dilatação, agora chegou a hora, vamos colocar você na posição para o neném nascer. Então, assim, já daria para falar de várias coisas que não são normais e que são feitas nesse momento, mas eu quero falar de uma coisa específica. Depois de ser colocada deitada, né, na posição litotômica, isto é,
de barriga para cima, com os pés nos estribos, que são aquelas pás que ficam ali na maca, no centro cirúrgico, enfim, aonde você estiver ali, eles vão começar a fazer puxos dirigidos, isto é, falar, empurra agora, empurra, faz força comprida, não é normal, já não é normal. Mas aí tem uma coisa extremamente anormal nesse processo, que alguém suba em cima da sua barriga, ou com o cotovelo, ou com as duas mãos, ou mesmo só fazendo uma pressão fúndica no útero, né, no fundo do útero, fica ali empurrando o seu útero. Não é normal. E isso é aceito, às vezes, por mulheres como um procedimento normal. Esses dias eu estava falando aqui numa live sobre as causas da depressão pós-parto e que a Fiocruz tinha feito uma pesquisa mostrando que poderia haver associação com essas práticas anormais ali do parto com a depressão pós-parto. Mas a pesquisa não teve sucesso. Por quê? Porque as mulheres consideram que essas práticas são normais. Então, por isso que a gente tem que fazer vídeo e a gente tem que falar aqui para vocês repetidas vezes, não é normal. Não aceitem como um procedimento normal, porque não é para ser feito. Já está descrito nos melhores manuais, as melhores práticas da Organização Mundial de Saúde, dos melhores colégios de obstetrícia do mundo, o americano, o inglês, não é feito em vários países do mundo. Isso é muito respeitado, mas ainda acontece. Né? Acontece aqui no Japão, onde eu atendo como doula, onde eu moro hoje, acontece em vários lugares, gente, acontece mesmo nos lugares que falam, a gente cumpre, né, as orientações da Organização Mundial de Saúde. Ali dentro daquele recinto, o profissional se sente autorizado a ajudar e a fazer esse procedimento que não é normal. E aí a normalização desses procedimentos fazem a gente olhar para a violência obstétrica ou para essas coisas que acontecem no parto anormal com normalidade, né? Então normalizou-se aquilo que é anormal. Quantas mulheres vêm falar para mim assim, eu tive um parto normal e foi horrível. E aí eu falo, meu amor, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Você teve um parto anormal. Então, tem aquelas coisas que são normais, como eu mostrei aqui para vocês, o bebê nascer roxinho, que a gente considera anormal. E tem as coisas anormais que a gente considera normal. É muito doido essa inversão de valores, né? Por isso que é tão importante a informação. Por isso que é tão importante você se preparar para o nascimento do seu bebê, além de comprar essas coisinhas normais que vêm nas listas, né? A primeira coisa da sua lista deveria ser informação sobre tudo, inclusive sobre o enxoval. Então, agora, nesses últimos dias, eu também falei sobre isso, né? A normalização dessas listas gigantes de enxoval que você compra, achando que realmente precisa de tudo aquilo, e às vezes você precisava de algo muito mais básico, e às vezes também você precisava de um parto normal, simplesmente fisiológico, básico. Né? Você só precisa dar atenção ali no seu pré-natal, você precisa de um profissional que atue no momento certo. Então, o normal seria você ter a oportunidade de entrar em trabalho de parto espontâneo, sem indução, né? O normal seria você passar pelas fases do trabalho de parto fisiológico, sem intervenções desnecessárias. O normal seria você viver aí um parto entre 12 a 48 horas. O normal seria o seu neném ser recebido com respeito, para que ele pudesse dar o primeiro chorinho dele, ter pela primeira vez na vida a cor rosada. Olha como a gente se distanciou daquilo que é normal, daquilo que é natural, e a gente acabou aceitando, né, essas coisas que são anormais. Então eu queria que você parasse para pensar sobre isso. Eu falei aqui sobre alguns pontos, né, normais e anormais, teríamos muito mais coisas para conversar, e aí a gente vai conversando à medida que nós vamos gravando mais vídeos aqui nas lives. Então, se você é nova aqui no canal, ainda não é inscrita, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações, mas não só isso, começa a comentar, nem que seja um emoji no vídeo, porque o YouTube precisa entender que você gosta do meu conteúdo, que você quer de fato receber o meu conteúdo. Por quê? Mudou muito, gente, mudou o esquema aqui, sempre está mudando, e aí a gente está tendo a percepção de que não está chegando em você na hora certa o que você gostaria de receber. Então,
faz essas práticas que eu te falei aqui para você continuar recebendo o meu conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!